segunda lei de Newton, a figura abaixo representa um gráfico do módulo F da força aplicada em um corpo em função da sua aceleração. O que representa o coeficiente angular ou inclinação da reta do gráfico? Bom, senhores, o que é o coeficiente angular? Todo gráfico que é uma reta, a equação dele é do tipo f de x igual a ax mais b, certo? Isso aqui nós estudamos. E eu te contei que esse cara aqui, o A, ele recebe o nome de coeficiente angular, que é a mesma coisa que inclinação, tá? É o valor da inclinação do gráfico. Bom, então vamos verificar aqui no gráfico o que o coeficiente angular, nesse caso aqui, representa, qual grandeza física. Como vimos lá atrás, né, para calcular o coeficiente angular ou a inclinação, a gente pega um triângulo, certo? Qualquer um, pega a altura dele e divide pela base, beleza? Bom, a altura dele fornece para a gente a força, enquanto que a base dele representa o quê? A aceleração. E o que isso representa? F dividido por A. Isso é igual a massa, pois F igual a MA. Beleza? Então, o coeficiente angular ou inclinação representa a massa do corpo. Resposta letra A. Dúvidas? Questão 2. Uma cobrança de pênalti, o goleiro segurou a bola no peito. A bola tinha uma massa de 0,4 kg e alcançou o goleiro com uma velocidade de módulo 20 metros por segundo. O choque durou 0,1 segundos. Qual a intensidade da força média que o goleiro aplicou na bola? Bom, a gente sabe que força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Mas nós sabemos também que a aceleração ela é dada por ΔV, por ΔT. Então a gente pode falar que a força resultante é igual a massa vezes ΔV por ΔT, tá? Então a força resultante vai ser a massa da bola, que é 0,40, vezes a variação da velocidade. A velocidade vai de 20 para 0, então ela tem uma variação de menos 20, certo? Porque é 0 menos 20. Porém, como a questão quer saber a intensidade, significa o quê? Que a gente não está preocupado com o sinal. A gente só quer saber o valor, tá? Então não vou pôr negativo, eu só quero saber o valor mesmo. Então a velocidade ela varia 20, dividido pelo tempo que foi de 0,10 segundos, tá? 0,40 por 0,10 dá 4, e 4 vezes 20 dá 80 newtons. Dúvidas? Questão 3. Para um observador inicial, um corpo que parte do repouso sobre a ação exclusiva de uma força F constante adquire velocidade V de 5 metros por segundo. Então, ó, quando o corpo, né, ele está em repouso, V0 igual a 0, e possui uma força F, ele adquire uma velocidade de 5 metros por segundo após um certo tempo t, tá? Qual seria para o mesmo observador o módulo da velocidade adquirida pelo corpo
após o mesmo intervalo de tempo, o tempo é o mesmo, t, né? Então, vamos fazer de outra cor aqui, mesmo tempo t, supondo que ele já tivesse inicialmente a velocidade v, então agora a velocidade inicial dele é de 5 metros por segundo, né? Que agora ele não está mais em repouso, ele já tem a velocidade v, e que a força sobre ele agora não é F, né? A força é 4F. Beleza? Então vamos lá, como resolver esse problema? Olha só. Primeiro, com os dados que temos aqui, a gente consegue, por exemplo, encontrar a aceleração, né? A gente pode usar aqui a equação VF igual a V0 mais AT. Então eu posso falar que VF, que é 5, a inicial é 0, mais a aceleração vezes o tempo t. Beleza? E a gente sabe também que a aceleração, pela segunda lei de Newton, que é F igual a ma, a gente pode escrever que a aceleração é força dividido pela massa. Então eu chego na seguinte equação: 5 é igual a F sobre m, né? O zero aqui sumiu, 5 é igual a aceleração, que é F sobre m, vezes o tempo t. Tá bom? Então eu posso escrever o tempo da seguinte forma: 5m, passei o m multiplicando, dividido por f. Passei o f dividido. Agora, o que eu vou fazer? Agora que eu tenho tempo, né, e o valor da aceleração, eu vou resolver a equação na segunda situação. A gente sabe que Vf igual a V0 mais AT. A velocidade final é o que a gente quer. A inicial agora é 5. A aceleração, que cadê a aceleração? Aqui, ó. F dividido por m, né? Porém, agora a força não é mais F, a força é 4F. Então eu vou colocar um 4 aqui, tá? Vezes o tempo, e a questão diz que o tempo é o mesmo. É no mesmo tempo, né? Então eu vou colocar no lugar de tempo, eu vou colocar 5m sobre F. A gente pode simplificar aqui, ó. Massa com massa, força com força, 4 vezes 5, 20, mais 5, 25. Resposta letra C, 25. Dúvidas, gente? Dúvidas? Próximo. Uma pessoa mediu sucessivamente as acelerações produzidas em dois blocos, 1 e 2, pelas correspondentes forças resultantes que sobre ele atuaram. O gráfico abaixo expressa a relação entre as intensidades dessas forças e suas respectivas acelerações. Se o valor da massa do bloco 1 é igual a 3/4 do valor da massa do bloco 2, podemos afirmar que o valor de F0 indicado no gráfico é... Bom, através do gráfico a gente percebe aqui, ó, que para o bloco 2, quando a força é 8, ele possui uma aceleração de 4. Então, substituindo na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, a gente tem uma força resultante de 8
A gente não sabe a massa e a aceleração vale 4. Então, a gente tem uma massa de 2 quilogramas. Tá? Como a questão disse, se a massa do bloco 1, vou escrever, se a massa do bloco 1 é igual a 3/4 da massa do bloco 2, então com isso a gente consegue descobrir a massa do bloco 1, certo? Porque a gente conhece a massa do bloco 2. Então fica assim, 3/4 de 2. Simplifica aqui, fica 3 sobre 2, que é 1,5 quilogramas. Logo, como a questão quer o valor de F0, a gente pode simplesmente substituir na segunda lei de Newton e falar que F0 é igual a massa, que acabamos de achar, vezes a aceleração, que é 4. Isso daí dá 6 newtons, resposta letra B. Dúvidas? Questão 5. Sobre as forças que ocorrem em aviões a jato, são feitas as afirmações a seguir. A força resultante sobre um avião a jato... Oi? Quer falar, Ana Luísa? Eu perdi a letra. Tá. Letra B6. Tá. Deixa eu ver o chat aqui, gente. Isadora mandou aqui B ou D dá 4. Questão 4, Isadora. É letra B. Obrigada. Nada. Questão 5. Sobre as forças que ocorrem em aviões a jato, são feitas afirmações a seguir. A força resultante sobre o avião a jato, lotado de passageiros, bagagens e tripulação, voando em velocidade de cruzeiro constante, em trajetória horizontal e retilínea, é nula? Sim. Por quê? Velocidade constante significa aceleração igual a zero. E pela segunda lei de Newton, se a aceleração é zero, a força resultante também é zero. Tá bom? E como é retilíneo, não tem aceleração centrípeta. Então a resultante é zero. 2. Imediatamente após a decolagem, enquanto sobe, a força resultante sobre o avião é sempre vertical e dirigida para cima. Bom, isso aqui é falso, porque imediatamente após a decolagem, o avião está ganhando velocidade, certo? A velocidade dele vai ser na diagonal. E ele vai estar subindo, mas ele também vai estar indo para frente. E ele vai possuir aceleração para cima, porque ele está subindo cada vez mais rápido, e ele também vai ter aceleração para frente. Então, falar que a força resultante é sempre vertical para cima, isso é mentira, porque ele tem uma aceleração também para frente. Tá? 3. Após pousar na pista, para garantir eficiência durante a frenagem, a força resultante sobre o avião é necessariamente mais intensa que o seu peso. Isso aqui não tem relação nenhuma com peso, tá? Não quer dizer que para ele parar tem que ter uma força maior do que o peso, não tem nada a ver. Tá? A gente vai ainda aprender o que é peso. Tá? É a próxima matéria nossa. Então, Fabrício, oi? na afirmativa 2 ali,
tipo assim, isso seria possível, por exemplo, se fosse um elevador que a gente estivesse olhando, e aí não tem força para frente, né? Exatamente, mas ainda assim seria o elevador começando a se mover para cima. Porque o fato dele estar subindo não significa que tem que ter aceleração para cima. Não tem que ter força para cima. Ele pode estar subindo, olha só, isso aqui é muito comum vocês confundirem isso aqui, tá? Não pode, gente, isso aqui é clássico de vestibular, cara. Se o elevador está subindo com velocidade constante, a aceleração é zero. Portanto, a força resultante também é zero. Entende, Ana Luísa? Então não é simplesmente o fato dele estar subindo. Ele tem que estar começando a subir. Pois quando ele está começando a subir, necessariamente ele tem que ter aceleração para cima, ele vai ter força resultante para cima. Entendeu? Aham. Então tá. Então apenas a 1 é correta, resposta da letra A. Questão 6. Afirmativa abaixo que não é sempre verdadeira. No movimento circular uniforme de um determinado objeto, existe força atuando no objeto? Sim. Por quê? Pois tem a aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, tem que ter força centrípeta. Pois quem causa a aceleração é força. Não existe aceleração sem força. E se ele vai fazer uma trajetória circular, tem que ter aceleração centrípeta, então tem que ter força centrípeta. Tá? Então isso é verdadeiro. Se um objeto está acelerado, é porque existem forças atuando sobre ele. E sua velocidade muda com o passar do tempo. Se a velocidade está mudando, tem que ter força. A resultante não pode ser zero. Então isso daí é verdadeiro, tá? Se existem forças atuando sobre o objeto, ele está acelerado. Nem sempre. Pois, por exemplo, como vimos, pode ter em um objeto duas forças atuando, porém, essas duas forças podem se anular, de tal forma que a força resultante seja zero. E se a força resultante for zero, a aceleração também vai ser zero. Tá? Então não quer dizer que ele tem que ser acelerado, não. Isso aí não é sempre verdadeiro. O movimento circular uniforme de um... Isso. Oi? E também pode ser retardado, né? Sim, sim. Mas aí tem um problema, Ana Luísa, que é o seguinte. Nem sempre os autores fazem uma distinção entre movimento acelerado e movimento retardado. Tá? Assim, na maioria das vezes, o movimento acelerado é aquele que possui aceleração. E ela pode ser positiva ou negativa. Então, assim, tem muitas questões, tá? Muitos livros, que o autor não. Se é acelerado, é porque tem aceleração, independente se ela é positiva ou negativa. Alguns autores fazem a distinção entre acelerado e retardado. Aí sim, esse cara aqui considera esse aqui positivo e esse cara aqui negativo. Então, assim, pode ser, né, que a pessoa que fez essa questão, quando ela fala que o movimento ele é acelerado, pode ser que ela esteja considerando os dois casos. Entendeu, Ana Luísa?
Aí eu justificaria igual você disse ali, né? Que tem como a resultante ser zero. Força se anulando ali. Desculpa, eu não entendi direito. Estava baixo. Pode repetir? Mas então eu justificaria desse jeito que você fez, de força se anulando, então a resultante é zero, né? Então não está mudando. Isso. Então não interessa, né, se é retardado ou se é positivo ou negativo, mas elas poderiam estar se anulando, né? Afirmação D. No movimento circular uniforme de um objeto existe aceleração do objeto. Circular uniforme tem que ter aceleração, que é a centrípeta. E, portanto, a velocidade do mesmo muda com o passar do tempo. Sim, pois velocidade é um vetor que possui módulo, direção e sentido. E no movimento circular uniforme, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Então ele muda constantemente, a velocidade está mudando, mesmo sendo uniforme, pois o uniforme se refere ao módulo, e o módulo é constante, mas a velocidade não é, pois a direção muda. Beleza? Então isso aí é verdadeiro. Ok? A afirmação é: no movimento circular uniforme de um determinado objeto, não existe aceleração angular. Bom, o que é aceleração angular? É aquela que muda a velocidade angular. E no movimento circular uniforme, a velocidade angular é constante. Então, a aceleração angular é zero. Beleza? Então, isso aí é verdadeiro. Então, aquela que nem sempre é verdadeira é a C. Beleza? Dúvidas? Questão 7. Na figura que se segue estão representadas as únicas forças que agem no bloco homogêneo de massa igual a 2 kg, de intensidade igual a 2 newtons e igual... Ai, lascou aqui, ué. Que está falando que aqui tem um caractere aqui que eu não estou enxergando direito, aqui não sei o que é. Não dá para ver. Porque ele fala que a força é de intensidade 3 newtons, mas na figura a gente tem uma força de intensidade 1,5 newtons. Então a figura não está coerente com os dados aqui não, tá? Bom, então não tem problema, vamos resolver dos dois jeitos, tá? Olha só. Primeiro vamos pensar aqui uma força de 2 e uma de 1,5, tá? Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como encontramos a resultante? Fazendo a resultante dos vetores. Certo? Você vai fazer lá o paralelogramo e vai traçar a diagonal. E isso te dá a força resultante. Que é a diagonal, tem que fazer pelo teorema de Pitágoras, né? Então a força resultante ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Então a força resultante vai ser 4 mais 1,5 ao quadrado é 3 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 9 sobre 4. Tá? Vou transformar esse 4 aqui em 16 por 4. Por quê, professor? Porque 16 por 4 dá 4, que é o que tinha. E dessa forma, os denominadores são iguais. Tá? Então fica mais fácil. Então isso dá 25 sobre 4. Logo, a força resultante é a raiz de 25 sobre 4
que é igual a 5 sobre 2 newtons, tá? Mas ele não quer isso, ele quer aceleração. Então, eu venho cá e substituo na segunda lei de Newton. Força resultante, que é 5 sobre 2, é igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. O 2 passa dividindo, isso dá 5 quartos, certo? E 5 quartos, isso dá 1,25, resposta letra A. Beleza, gente? Dúvidas? Dúvidas? Não? Peraí, que? Você colocou lá 5 sobre 2 é igual a 2 vezes A. Aí você achou aceleração, né? Isso, eu passei o 2 dividindo. 2 vezes 2 dá 4. Então fica 5 sobre 4, que dá 1,25. Letra A, tá. Ô, Fabrício, Oi, minha querida. aí você fez o Teorema de Pitágoras usando as forças, né? Isso. Eu primeiro descobri as acelerações, tipo, pra cima e pro lado. E aí depois eu fiz o Teorema de Pitágoras com as acelerações. Tem problema? Tipo, achei o mesmo resultado. Tá certo. Ah, tá. Perfeito, tá? Cada componente da força aqui vai produzir uma aceleração. E aí você pode, né, encontrar a força resultante e achar a aceleração resultante, ou igual você fez, encontrar as componentes da aceleração e depois a aceleração resultante. Tanto faz, tem que dar a mesma coisa. Sempre, tá? Última questão. Uma única força agindo sobre uma massa de 2 kg fornece uma aceleração de 3. Então, quando a gente tem uma massa de 2 kg, possui uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Logo, essa força é de 6 newtons, certo? A aceleração em metros por segundo ao quadrado, produzida pela mesma força, agindo sobre uma massa de 1 kg, então substituir de novo aqui na segunda lei, né? F igual a ma. Então a gente tem uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, resposta letra D. Dúvidas, gente? Só um segundo que eu tô copiando. Deu? Aham. Bom, senhores, então encerramos aqui a lista segunda lei de Newton, né? A gente encontra hoje de novo daqui a pouco, tá? Tchau, gente, com Deus. Tchau, tchau. Falou, Sofia.